Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula sobre contratos em espécie e hoje nós vamos falar sobre contrato de troca ou permuta. Dando sequência aí, então às nossas aulas sobre contrato em espécie, hoje nós vamos falar sobre um outro contrato que é muito importante, que é o contrato de troca ou permuta. Na verdade, pessoal, o contrato de troca ou permuta é, sem dúvida nenhuma, um dos contratos mais antigos que nós temos na sociedade, pessoal. Por quê? Porque desde que o homem passou a viver em sociedade e ele então começou a sentir necessidade de coisas que ele não era capaz de produzir e que outra pessoa era capaz, então o que começou a acontecer? As pessoas começaram a trocar coisas entre si, coisas que eram interesse deles e que o outro tinha sobrando, né? É aí que então surgiu, pessoal, o antigo contrato de escambo, que modernamente é o nosso contrato de troca. Então vamos lá, pessoal. O que é o contrato de troca? O conceito. Vamos ao conceito de contrato de troca. Contrato de troca, pessoal, nada mais é do que aquele contrato onde duas pessoas trocam entre si coisas de valor econômico ou não. Ou seja, eu vou ter aí coisa por coisa. Veja, pessoal, que na verdade esse é o ponto marcante da diferença entre o contrato de troca e o contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, pessoal, eu tenho coisa por preço. Aqui é coisa por coisa, né? Quais são as características desse contrato, pessoal? Vamos lá. Bem parecido com o contrato de compra e venda. Primeiro, bilateral. É um contrato bilateral. É um contrato oneroso, essencialmente. Tem que haver contraprestação. É um contrato comutativo. Dificilmente, pessoal, vai se visualizar a forma aleatória de um contrato de troca, porque necessariamente precisa ter essa paridade. Essa paridade não, essa igualdade de prestação e contraprestação, a necessidade de uma e outra. Segundo, pessoal, em quarto lugar, é um contrato paritário, em regra, mas nada impedindo que seja um contrato por adesão. É um contrato não solene, mas, né, pode ser solene em relação a imóveis, né, precisa ser solene em relação a imóveis. É um contrato consensual, não depende de um ato de entrega, a entrega na verdade já é o cumprimento do contrato. É um contrato típico e nominado, como todos os contratos que nós estamos vendo. Que mais? É um contrato que tecnicamente tem execução instantânea, mas nada impede, pessoal, que ele seja de duração. Tá? Pode acontecer dele ser de duração também, tá? Quando essa troca se prolongar no tempo. Que mais? É um contrato que, em regra, tem natureza impessoal. É um contrato não causal, normalmente não se vincula a uma causa. É um contrato principal e um contrato definitivo. Basicamente aí nós temos essas características do contrato de troca. Beleza, pessoal, compreendido então o conceito e as características, vamos ao que pode ser o objeto do contrato de troca. Pessoal, e a resposta aqui é bem simples. Qualquer coisa
pode ser objeto do contrato de troca. E aqui, pessoal, um detalhe importante. O objeto do contrato de troca ele é mais abrangente do que a próprio objeto do contrato de compra e venda. Porque às vezes, pessoal, vejam, que lá no contrato de compra e venda, eu só posso ter a compra e venda de coisas que são suscetíveis de valoração econômica. Se não é suscetível de valoração econômica, pessoal, tecnicamente eu não pode ser objeto de contrato de compra e venda. Já no contrato de troca, pessoal, às vezes não é suscetível de valoração econômica, mas ainda assim vai poder ser objeto de troca. Esse é um ponto interessante, pessoal, porque diferencia um dos aspectos do contrato de compra e venda, além do preço, logicamente, né? Então, pessoal, aqui o campo da troca é muito mais abrangente do que o campo da compra e venda. Um outro ponto importante também, pessoal, que nós já discutimos, é a questão de diferenciar, saber se é troca ou compra e venda, que a gente já falou para vocês. Como que faz para a gente saber se é troca ou compra e venda? Ou seja, aquela situação onde nós temos lá, vamos trocar o carro, né? E aí então eu vou entregar uma parte em dinheiro e a outra parte vai ser o meu carro usado. Veja, pessoal, para a gente saber se o contrato é de troca ou de compra e venda, basta a gente analisar a seguinte situação. Se o valor em dinheiro é maior do que ou igual a 50%, é compra e venda. Se o valor em dinheiro é menor do que 50% do valor total do negócio, o contrato é de troca. Tá? Para fins jurídicos, pessoal, não tem diferença praticamente nenhuma, tá? Não sei alguns detalhes que nós vamos ver, tá? Mas é importante a gente saber essa diferença. Então, vou trocar meu carro. O carro novo custa 100 mil. O meu carro usado custa 40, então eu vou ter que voltar 60 mil em dinheiro, meu contrato é compra e venda. Vou comprar um carro novo de valor de 100 mil. Meu carro usado custa 60 mil. Vou voltar 40 mil em dinheiro. O meu contrato é de troca. Tá? Outro ponto importante que nós temos que discutir aqui, pessoal, a igualdade de valores. As trocas, pessoal, precisam ter valores iguais? As coisas têm que ter valor igual? Não, pessoal, até porque é muito difícil isso acontecer. Tá? Não precisa de igualdade. Como eu disse para vocês, pessoal, até coisas com valores inestimáveis podem ser objeto de troca. Não precisa ter igualdade de valores. Em algumas situações, pessoal, eu posso analisar a desproporção. A desproporção injustificada. E é em apenas algumas situações, pessoal. Por exemplo, na fraude contra credores. Isso aqui, pessoal, é um dos pontos de discussão do contrato de troca. Por quê? Vocês viram lá na fraude contra credores, pessoal, nos negócios jurídicos, como defeito do negócio jurídico, que quando a pessoa está em insolvência ou em vias de insolvência, se ele vende a coisa, ele pode configurar a fraude contra credores. Certo? Essa mesma regra, pessoal, se aplica na troca? A resposta é não. Pela jurisprudência, pessoal, os tribunais têm entendido que o contrato de troca por si só não configura fraude contra credores. Por quê, pessoal? A gente tem que imaginar o objetivo da fraude contra credores, ou seja, é proteger o credor contra a desvalorização ou a depreciação do patrimônio do devedor. No contrato de compra e venda, pessoal, quando o vendedor vende o imóvel e recebe o dinheiro, é aquela regrinha, né? O dinheiro na mão é vendaval. Então o dinheiro vai embora e o credor não fica nem sabendo. Ou seja, eu vou ter a possibilidade de um desfalque do patrimônio em detrimento do credor. No contrato de troca, pessoal, isso não acontece. Tecnicamente não acontece. Então, pessoal, em regra, a simples troca não configura a fraude contra credores. Exatamente porque eu não tenho esse desfalque patrimonial. Quando que eu vou ter configurada a fraude contra credores num contrato de troca? Quando eu demonstrar a desproporção injustificada entre as coisas trocadas. Então vamos ver lá, pessoal. Eu quero trocar um imóvel por outro. O imóvel meu vale 200. O imóvel que eu estou trocando também vale 200. A avaliação pericial, né, do imobiliária nisso daí. 200 por 200, pessoal. Tenho fraude contra credores?
Não, por quê? Porque eu estou deixando de ter um imóvel para ter outro imóvel com valor igual. Beleza, professor, mas aí é fácil, né? Aí o valor é igual, lógico, não vai ter. Tá, mas vamos partir para um outro aspecto. Eu tenho um imóvel de 200 e vou trocar por um imóvel de 195. Como eu disse para vocês, pessoal, é difícil as coisas terem valor igual. A questão é, eu estou conseguindo manter o patrimônio? Ou seja, a minha desproporção é injustificada, desarrazoada nessa situação aqui? Não, pessoal. Eu estou trocando 200 por 195, é praticamente a mesma coisa. Então também não vou ter fraude contra credores. Agora, pessoal, eu tenho lá um imóvel de 200 e estou trocando por um imóvel de 100. A minha desproporção é injustificada? Sim. Nessa situação eu tenho fraude contra credores. Então, pessoal, a gente tem que considerar sempre essa pergunta. Houve prejuízo para o credor? Ou seja, traduzindo essa pergunta, houve um desfalque patrimonial no patrimônio do devedor? Se a resposta for sim, e esse desfalque for injustificado, desarrazoado, desproporcional, tenho fraude contra credor. Se não, não tenho fraude contra credor. Ok, pessoal? A disciplina jurídica do contrato de troca é bem simples. Ela, na verdade, pessoal, está lá apenas em um artigo, que é o artigo 533 do Código. E ele vai falar o seguinte: aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. As mesmas disposições da compra e venda. Logicamente, pessoal, que a gente tem que interpretar isso aqui da seguinte forma: ó, eu vou aplicar as mesmas disposições de compra e venda, adequando elas na troca, o que a gente chama de interpretação mutatis mutandis, né? Eu aplico aquelas normas, adequando elas aqui na troca, né? Por isso que eu falei para vocês, pessoal, que praticamente pouco importa saber se é contrato de troca ou compra e venda, naquela situação lá da diferenciação de preços, porque a disciplina jurídica é praticamente a mesma. O Código, na verdade, pessoal, destaca duas situações de exceção, duas situações que nós temos que cuidar. A primeira situação, pessoal, está no inciso 1, que se refere às despesas. Lá na compra e venda, pessoal, nós vimos que as despesas no artigo 490 é a seguinte: por conta do comprador, correm as despesas de registro e escrituração. Por conta do vendedor, correm as despesas de tradição e entrega, né? Salvo disposição em contrário. Essa era a regra na compra e venda. Como é que é na troca, pessoal? Na troca é assim: inciso 1, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento de troca. Ou seja, pessoal, eu vou somar todas as despesas da troca e vou dividir por 2. Essa é a regra, salvo disposição em contrário. Então, na troca, pessoal, eu vou ter aí rateio por igual, salvo disposição em contrário. Na prática, como é que funciona, pessoal? Na prática, se coloca o seguinte: cada um arca com a sua respectiva despesa. Ponto. Na prática é assim que funciona, tá? E a diferença, pessoal, está, que na verdade não é bem, nem, a gente não precisa nem falar como que diferença, mas é em relação à troca entre ascendente e descendente. Tá? Na troca entre ascendente e descendente, pessoal, nós temos aí também uma situação diferenciadora. Vejam que a gente aprendeu lá no contrato de compra e venda que a venda de ascendente para descendente é anulável se não houver concordância dos demais descendentes e cônjuge, mas a gente adicionou um plus aí, desde que provado o prejuízo, certo? Aqui na troca, pessoal, a ideia dessa prova de prejuízo é ainda maior. Por quê? Olha o que fala o inciso 2 do Código. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendente e descendente, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge alienante. Então aqui, pessoal, primeiro,
eu tenho que ter a falta para ser anulável a venda, tá? Então, primeira coisa que nós temos que ter, a concordância dos demais descendentes e cônjuge. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, pessoal, valores desiguais, certo? Se isso acontecer, pessoal, nós vamos ter aí uma nulidade relativa. Mas, na verdade, o que nós temos que destacar, pessoal? Que o principal aspecto é exatamente esse daqui, pessoal. E tudo isso aqui deve envolver o que nós vimos anteriormente lá na compra e venda, a mesma ideia. Tem que ter prova do prejuízo. Quando nós falamos de valores desiguais, pessoal, necessariamente nós estamos nos referindo à prova do prejuízo. Se não houver prova do prejuízo, pessoal, não tem por que anular aquela troca, ainda que falte a concordância dos descendentes e cônjuge. Porque a ideia é exatamente a mesma: proteger o patrimônio dos herdeiros, proteger a herança. Se está trocando uma coisa por outra com valores iguais ou parecidos, sem que haja aquela desproporção injustificada, não tem por que anular. Ideia a mesma lá da compra e venda. Certo, pessoal? Então é isso, o contrato de troca e permuta é um contrato bem simples, pessoal. Praticamente tudo que nós vimos lá na compra e venda se aplica aqui, né, guardadas as devidas proporções. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você ficou aí com alguma dúvida, pode comentar aí, né? Pode deixar o seu comentário aí no nosso canal ou pelo Instagram, @souprofgiba. Se você gostou desse vídeo, pessoal, comente, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não perca aí as nossas atualizações do nosso canal. Ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.